Fala, torcedor do Palmeiras, muito bom dia. Hoje tem Palmeiras e Bolívar pela Libertadores. Deixe sua opinião aqui nos comentários. Você que tá confiante aí na vitória do Palmeiras, deixa aí o seu placar. Vamos dar uma olhada aqui nas prováveis escalações desse jogo que será às 19 horas pela terceira rodada aí do Grupo G. Quero aqui também deixar créditos aos canais oficiais da ESPN aqui abaixo no link da descrição. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Conseguir derrubar o Abel Ferreira. Vinícius Nicoletti está em frente ao CT do Verdão, porque tem Bolívar e Palmeiras. O Verdão vai jogar lá nas alturas. Bom dia, Nicoletti. Fala, Abel, um abraço para você, abraço para todos os companheiros, fãs de esportes. Esse aqui do Palmeiras é difícil derrubar, né? Inclusive o Palmeiras está tentando renovar o contrato do treinador, que vai até o final desse ano. O Palmeiras pretende continuar com o Abel Ferreira mais 2 anos. E os números comprovam a boa fase do técnico palmeirense, que voltou a colocar o time nos eixos. O Palmeiras vem de 6 vitórias consecutivas, é uma sequência que não conseguia desde 2023, tenta a 7ª vitória, isso não vem desde 2021, e o Palmeiras é o melhor visitante da Série A nessa temporada. São 12 jogos esse ano, com 9 vitórias como visitante, 3 empates, 83% de aproveitamento. Desses 12 jogos, o Palmeiras marcou gols em 11 e vai para um grande desafio agora. Conseguiu 4 vitórias consecutivas fora de casa, contando o jogo contra o Sporting Cristal no Peru. Depois bateu o Sport na Ilha do Recife, bateu o Internacional em Porto Alegre, Fortaleza no Ceará e agora tenta vencer o Bolívar fora de casa. Uma missão muito difícil por conta da altitude. O Palmeiras tomou todos os cuidados por conta do ar rarefeito, essa altitude de 3.600 metros de La Paz. Viajou na terça-feira, fez apenas um treinamento essa semana aqui na Academia de Futebol. O último treino foi em La Paz, foi na capital boliviana. O departamento médico do Palmeiras fez vários exames, monitorou os jogadores para sentir aqueles que sofrem, têm maior propensão com os problemas da altitude, então isso também conta na escalação do técnico Abel Ferreira, e o Palmeiras vai tentar essa 7ª vitória consecutiva fora de casa. Tem muitos desfalques, são 3 desfalques, são 3 baixas em relação ao último jogo contra o Fortaleza. O Mikael, Richard Rios e o Vitor Roque. Contando esses 3 jogadores, são 8 desfalques no total para o Palmeiras, né? Não tem o Murilo, não tem o Marcos Rocha e o Mike na lateral direita, o Veiga continua de fora, o Bruno Rodrigues que ainda não estreou, então são muitos desfalques para o técnico Abel Ferreira, mas o Palmeiras vai tentar manter essa boa fase. Então vamos passar aqui um provável Palmeiras para essa escalação. Ontem eu passei, Abel, poupando até alguns jogadores, como o Facundo Torres, que vem de 20 jogos consecutivos, o Estevão, 19 jogos consecutivos no Palmeiras, mesma situação do Everton, mas o Everton não deve ser poupado, mas hoje é um provável Palmeiras, dificilmente ele vai poupar todo mundo. Então vamos manter a base que ele vem pensando nos últimos jogos e contando todos esses desfalques. Vamos passar então esse provável Palmeiras para entrar em campo contra o Bolívar, com o Everton no gol, aí tem o Giai na lateral direita, a zaga com o Bruno Fux, o Gomes e o Piquerez. Aí o meio-campo que tem o Emiliano Martinez e o Moreno. E aí o Felipe Anderson está atuando mais pelo lado direito, fazendo aquela função quase como um ala na saída de bola. O Giai recua para fazer a saída de bola. E aí o ataque segue com o Estevão nessa ligação, fazendo a função do Veiga, o Flaco Lopes e a grande expectativa, o Paulinho começar jogando pela primeira vez. Ele já fez 2 jogos, entrou contra o Corinthians e Internacional, recebeu descanso contra o Fortaleza e fica aí a expectativa do Paulinho, seu primeiro jogo como titular. O Facundo Torres vem jogando nessa posição. Então é isso aí, Abel, são muitos desfalques, muitos problemas, a altitude. O Bolívar já enfrentou 19 vezes times brasileiros na altitude, venceu 12, tem 70% de aproveitamento, perdeu só 3 vezes na história para times brasileiros, desses 19 confrontos, em 83 para o Grêmio, 2023 para o Internacional e 2020 para o Palmeiras, que era comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. O Abel tem muita experiência em jogos de Libertadores, são 26 jogos na fase de grupos, 22 vitórias sob o comando do técnico Abel Ferreira, com 2 empates e só perdeu 2 vezes. As 2 vezes que ele perdeu com equipes reservas, um jogo aqui no Allianz Parque contra o Defensa e Justiça e outro exatamente para o Bolívar em 2023. Então são muitos problemas, mas o Palmeiras vai em busca dessa vitória e da liderança do grupo fora de casa. Abel.
Esses números que você acaba de passar, obviamente, na fase de grupos da Libertadores, né? Porque Exatamente. Se formos falar de mata-mata, tem outras derrotas, obviamente. Muito obrigado, Nicolete. Antigo companheiro de coberturas, de viagens. Sabe tudo, Vinícius Nicolete. Um abraço, amigo. Valeu, Abel, um abraço. Saudade de você nas coberturas, viu? Acho que a gente ainda se encontra por aí. É isso nas aí. próximas, como companheiros. É isso aí, grande Nicolete. Eugênio Leal, Palmeiras contra o Bolívar, Eugênio. Jogo difícil, como sempre é na altitude, né? Mas no caso é difícil para o Bolívar também, né? Porque, Opa! é, Agora você falou bonito. olha a escalação do Palmeiras. Tá louco. Porque a gente estava... Até ontem... Desculpa. Estava num carro de aplicativo ontem à noite, voltando para casa, e o condutor era palmeirense, né? Palmeirense. Ele falou, não, amanhã é time reserva. Olha, esse time não é tão reserva assim, não. Tem muito jogador titular aí. E os reservas que entram são reservas no nível muito alto, né? Então, é um time fortíssimo do Palmeiras. Fortíssimo a confirmar essa escalação aí para brigar pelo resultado. Claro, entendendo a dinâmica que é jogar a 3.600 metros acima do nível do mar. É, esse ano, né, a maior altitude possível em Libertadores, não em Sul-Americana, que Sul-Americana tem o Potosí, é mais alto ainda. Então, você precisa saber que é um jogo... E o Palmeiras já sabe, né? Porque todo ano vai lá também, né? Vira e mexe, está subindo. Impressionante. Ou para jogar com o Strongest, ou para jogar com o Bolívar. Esse ano não tem o Always Red, mas é um time que tem participado também. Então ele sabe como é jogar na altitude. É difícil, o time fisicamente sente muito, a bola vai mais rápido. Do outro lado tem um time, que é o Bolívar, que tem melhorado muito. Mas da última vez, o Palmeiras botou um time completamente reserva e perdeu lá. Hoje não. Hoje não é um time completamente reserva. Um time que tem jogadores aí que são titulares. E os reservas, entre aspas, são jogadores de muito bom nível. Então, se tiver o Paulinho, imagina. O Paulinho não é titular? Não é titular ainda, porque está em recuperação. Mas quando tiver pleno fisicamente, vai ser titular do time. Então, Esse ataque com Felipe Anderson bem na direita, Estevão, Paulinho, é muito forte, né? É muito bom forte, e muito forte. com muita capacidade de se E o Flaco associar. também, né? Mas... E o Flaco é tratado ali de forma jocosa, Muito às vezes, mas é um centroavante que, quando sai para jogar, não é bobo. Sim. Tem suas virtudes, consegue tabelar, consegue abrir espaço para quem vem de trás. O Estevão, num posicionamento diferente agora, tendo mais liberdade para centralizar, para ser um meia como ele era na base. Então é interessante também porque o Estevão... Eu concordava com parte das críticas ao Abel de deixar ele muito preso ali, abrindo demais o campo, porque é da ideia do Abel. O Abel gosta de ter jogadores que dão essa amplitude pelos lados, mas no caso do Estevão, às vezes a bola ou demorava muito a chegar, porque os adversários marcam, ou ficava ali muito refém do 1 contra 1 dele. Na Ficou ponta. previsível, né? Previsível. E aí com o Estevão circulando mais pelo meio e o Felipe Anderson jogando numa posição em que ele sempre rendeu bem na Europa, acho que o Palmeiras ganha mais repertório e aí tem a possibilidade maravilhosa de encaixar Estevão com o Paulinho, porque o Paulinho também não é um ponta. O Paulinho é um jogador, é um segundo atacante, circula muito por ali, gosta de gol. Então, se ele se associar para tabelar com o Estevão, ganhando esse entrosamento com o Estevão mais centralizado, eu vejo que o Palmeiras tem muito potencial de achar um ataque poderosíssimo, que aí com o Vitor Roque à disposição, é um ataque com muita mobilidade, jogadores muito talentosos e aproveitar o Estevão nesses meses que restam. Hoje, inclusive, é aniversário de Estevão. Eu ia te dizer 18 isso, 24 de abril de 2007. 18 nasceu aninhos. o menino Estevão, hoje completando 18 anos. Já pode dirigir. Estevão, viu, o amigo Não, João? não é bem assim. Ele pode dirigir automóveis, porque no time do Palmeiras ele já é um condutor. Que isso? O nosso doutor Eugênio. Que isso? Muito bem. Não é assim? Eu errei? Mudou a lei? Não, é isso? Não, ele agora já pode entrar na autoescola. O processo é lento, hein? Entra na autoescola, eu faz sei um ver. número X de aulas Psicotécnico. online. É demorado. Eu sei porque meu filho passou por isso recentemente. Depois vai marcar para fazer as aulas práticas. Depois das aulas práticas tem que ser, acho que 20, sei lá. Aí que vai marcar para fazer o exame. E olha, o exame é complicado, hein?
Pra não falar outra coisa. O cara mexeu a mão aqui, tá fora, sai! E na minha época, depois que você tirava a carta, ainda tinha um ano de permissão. Ainda tem, né? Um ano que você fica com uma licença para depois, se não tiver nenhuma multa, aí você pode ter a carteira definitiva. O Estevão vai ter a permissão em Londres, passeando pelas ruas de Londres. É isso. Lá Então é não é mais- assim... lá é mais difícil, porque é tudo ao contrário. Agora começa o processo. Em E as Londres, provas são complicadas, hein? em Londres vai ser mais difícil. Você sabe que a direção é do lado direito do carro, as ruas, tudo ao contrário. Vai ser mais fácil ele tentar conduzir o futebol ali do Pela Chelsea. direita ele sabe. Pela direita ele sabe? sabe. Aê, Estão garoto. safos hoje. E talvez seja a última oportunidade do Estevão de jogar na altitude, de ter esse desafio, que é complicado para qualquer jogador, mesmo jogadores jovens, tem muito também da fisiologia, né? Cada corpo reage de uma forma diferente. Então, o Estevão, e aí até do lado do Abel, já acostumado com esse tipo de desafio, é fundamental fazer com que o time tenha uma capacidade mínima de retenção de bola lá na frente, para acalmar o jogo, para não ficar ali só aquele jogo vivo que os times bolivianos como um todo, não só o Bolívar, né? O The Strongest, quando joga lá também, pratica esse jogo muito intenso, o tempo inteiro no campo de ataque, para sufocar e vencer pelo cansaço. O Felipe Luiz falou sobre isso, né? Como é desafiador, mas ao mesmo tempo uma honra poder enfrentar esse tipo de desafio na Libertadores, da altitude. Legal, um técnico valorizar isso, porque geralmente é só pancada. Nossa, meu Deus, é desumano. É difícil, mas é uma condição que os times têm de lidar, e ainda mais times brasileiros, que têm uma condição financeira muito maior, capacidade de montar elencos robustos e logísticas que ajudem a amenizar o impacto da altitude. Para o Palmeiras também é esse desafio de conseguir sair um pouco de um script que o Palmeiras também gosta, que é do jogo intenso, da bola viva o tempo inteiro, e hoje é um jogo para acalmar mais. Teve um monstro do futebol que uma vez o time dele ia jogar lá na altitude contra a seleção boliviana e ele fez elogios antes do jogo. A Bolívia, a La Paz, e jogar na altitude não é problema, levou 6 ou 7. Quem era? Diego Armando Maradona, Olha só. quando era técnico da seleção argentina, lembra? Não lembro se foi 6 ou 7 que a Argentina levou. É difícil jogar lá, realmente. Mas o Maradona podia falar o que quisesse sobre futebol, porque aquele... E o Maradona era muito amigo do ex-presidente da Bolívia, Evo Morales. Então encheu a bola ali para Teve um lado político ali. Dar uma moral para o Evo. Mas, de fato, e é ruim quando entra nessa parte de criminalizar a altitude. Nossa, não pode ter jogo nesse lugar. O Bolívar é de La Paz. Tem que jogar lá. La Paz. O jogo Os tem que ser outros que se adaptem da maneira que puderem. Então, o Flamengo, por exemplo, detectou que De La Cruz e Alan têm restrição de jogar, restrição médica até, se sentem mal na altitude. Não foram relacionados. Então, isso faz... Mas aí vai muito em cima do que você falou de um time que possui um elenco vasto para poder lidar com esse tipo de situação. Exato. E unindo todas essas dificuldades, o bom time que tem o Bolívar, que é realmente o maior adversário do Palmeiras nesse grupo da Libertadores, hoje eu acho que, assim, óbvio, o Palmeiras hoje, contra qualquer clube da América do Sul, ele entra para tentar ganhar o jogo, independentemente se for fora de casa ou como mandante. Mas um empatezinho hoje já garante o Palmeiras basicamente na próxima fase, né? Pelas 2 vitórias no início da competição, um empate hoje tá maravilhoso também. Outro grande jogo pela Libertadores da América é Bahia e... É isso aí, torcedor do Palmeiras. Muito obrigado, deixe seu like, se inscreva no canal e lembre aí de ativar os sininhos das notificações. Já deixe aqui nos comentários o seu placar para esse jogo de hoje pela Libertadores. Palmeiras que joga contra o Bolívar. Deixe aqui nos comentários o seu placar. Deixe também sua opinião. Jogo que será às 19 horas lá no estádio Hernandes Salles, em La Paz, na Bolívia. Jogo que vale pela terceira rodada aí do Grupo G, Conmebol Libertadores. O Bolívar está em início aí de temporadas, com 6 partidas disputadas e vem aí de uma sequência de 3 vitórias entre jogos na Liga da Bolívia e da Libertadores. Já está em segundo lugar no Grupo G, atrás do Palmeiras, e 3 pontos à frente do Cerro Porteño por conta aí do número de gols marcados. Já o Palmeiras chega em seu melhor momento na temporada com 6 vitórias seguidas, sendo as 2 últimas fora de casa pelo Brasileirão contra o Internacional e Fortaleza. Na Libertadores o time tenta se manter com 100% de aproveitamento e na ponta da chave. O Palmeiras
será obrigado aí a mexer, né? O técnico será obrigado a mexer na escalação do Verdão, pois Mikael e Richard Rios, titulares contra o Fortaleza, não viajaram por problemas físicos. Vitor Roque se junta à lista de novos problemas. Em compensação, Paulinho volta após ser poupado aí no último domingo e pode até fazer a sua primeira partida como titular. O provável Palmeiras tem o Everton no gol, Giai, Gustavo Gomes, Bruno Funks, Piquerez, Aníbal Moreno, Emiliano Martinez, Lucas Evangelista, Felipe Anderson, Estevão, Paulinho ou Facundo Torres e Flaco Lopes. E é isso aí, galera. Deixa seu like, se inscreva no canal mais uma vez, créditos aos canais oficiais. Tamo junto, um forte abraço, galera, e até o próximo vídeo.